Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 12 de abril de 2019. Estamos iniciando mais uma edição online do programa Hora da Notícia. Hoje nós estamos todos na Rádio Assunção em Fortaleza, ao lado dos colegas, amigos jornalistas. 5h59, um minutinho para as 6 em ponto. Luciano, bom dia, Luciano. Bom dia André, bom dia Renato, bom dia Paramoti, bom dia nossa vasta legião de ouvintes aqui da Rádio Assunção e das outras rádios que também retransmitem o programa. Um bom dia especial para quem já mandou um contato aqui pelo WhatsApp 9616-1470 com o Odair, lá de São Paulo, e o Marcelo de Flecheiras. Bom dia para quem fez o partilhamento do vídeo ontem, como a Sandra Cabral, Dr. Paulo Roberto Soares Nobre, o Júlio César Targino, o Auriclésio Macedo, o Grijalva Costa, o Márcio Borges e o Olavo Souza. O Dr. Roberto já está aqui no online, assim como o Olavo e também o José Soares da Silva, mandando um bom dia para todos nós aqui. Que legal. Luciano, um bombardeio de informações. Queria ouvir você. Deixa eu já falou Luciano falar, é só porque ontem eu não vi um programa e eu queria aqui, com todo respeito ao contraditório, ficar solidário com o humorista Danilo Gentili. Acho que a ordem de prisão, a declaração de prisão é um absurdo, um juiz translocado. Eu tenho certeza que essa decisão vai ser revista por uma segunda instância. É um absurdo que você queira silenciar um humorista da forma dessa. E mais absurdo ainda é que isso vem de uma deputada que foi ministra dos Direitos Humanos e que tanto defendeu o bandido nesse país, porque dizia ela que os bandidos são vítimas da sociedade. E logo esta mulher, esta Maria do Rosário, que cansou de dizer bobagens quando era ministra dos Direitos Humanos dos desgovernos petistas, defendendo bandidos e criminosos com 17 anos e alguns meses, que ela dizia que eram coitadinhos, criancinhas, vítimas da sociedade, e esses marginais nos matando nas esquinas deste país. Logo ela, ministra dos Direitos Humanos, né, age de uma forma vil na justiça contra um humorista, que pode até ter passado um pouco, porque o humor, às vezes... Ele foi desrespeitoso. Tudo bem, mas preso, condenar o rapaz, o humorista, à prisão, né? Não, isso não tem cabimento, e eu vou torcer para que a justiça revogue este absurdo que foi a decisão desse juiz. Certamente, porque a juíza foi aloprada. Totalmente aloprada. Sobre o fato, eu tenho que ser muito coerente com o que eu faço, com o que eu defendo. Nunca Maria do Rosário, eu duvido que algum programa no rádio do Ceará tenha massacrado tanta Maria do Rosário como foi massacrada aqui. Eu trouxe... Aliás, eu quero de início me solidarizar a você, porque ontem também as pessoas, como não gostam da Maria do Rosário, e você ficou achando que você estaria mas é isso, isso. Tanto quanto o Danilo tem o direito de fazer aquelas coisas, você tem que ter o direito da sua opinião, ser respeitado como qualquer um. Mas é isso porque você tem uma paciência que eu não tenho. Você tem paciência... É verdade. Você tem paciência de debater política com militante. Não, eu já não está fazendo mais isso. Eu não debato política com militante de Facebook, que bota foto de Bolsonaro. Eu não entro nessa. Eu não entro nessa. Dificilmente, eu duvido que você discute com os militantes do PT, não? Você fala só do Bolsonaro? Nem com nenhum militante. Eu duvido que a Maria do Rosário tenha sido tão massacrada como foi nesse programa, porque ela é uma cretina. Aqui, vários áudios eu trouxe aqui para colocar, mas o que eu discordo não é a Maria do Rosário em específico, são atitudes. Para mim, quem faz peça teatral, um cheirando o rabo do outro, isso não é arte. Como não foi arte o que aconteceu no MASP, como não é legítimo declarações da Maria do Rosário, que chamou o então deputado federal Jair Bolsonaro, disse que ele abusava sexualmente de outras mulheres. Quem disse isso? A Maria do Rosário, quando agrediu o Bolsonaro. Sim. E teve uma reação dele. Chamou ele de estuprador. Foi, de legítima defesa. Pois é, como também, o juiz foi contra o Bolsonaro. Como também não é legítimo que aquele babaca do Jean Willis fez, e eu acho que o Bolsonaro errou quando deu um tabefe nele, a ilegítima defesa, que quando levou uma cusparada na cara. E como eu também acho que não, também acho que não é humor um cidadão pegar um pedaço de papel, ficar coçando no saco, tirar o papel e dizer, tá aqui, cheire, sinta o meu cheirinho e enfie na bunda. Isso para mim não é humor. Eu jamais diria isso, mas jamais pode ser preso por causa disso daí. Isso aí que é. O problema todo, isso daí, essa juíza foi uma aloprada.
e eu concordo com o Renato, certamente vai ser revista, porque eu te falei, até mostrei a decisão de uma outra juíza, né? Esta da segunda instância, quando a Câmara dos Deputados pediu para retirar do ar, pediu prisão de ninguém não, pediu só para retirar do ar. A juíza não concedeu, manteve o vídeo no ar e não viu ali nenhuma ofensa a ninguém. Ao contrário, ela até disse que concordava com algumas coisas, palavras do Gentili. Não há na boca do Gentili nenhuma hora ele chamando a Maria do Rosário de puta. Não há nisso daí. Então, nessa injúria, na verdade, o que a juíza fez, que a meu ver, que é um erro crasso jurídico, né? Até falei outro termo, que se chama extrapetícia, né? Extrapetícia, que é você fazer uma coisa além do pedido. Além do que foi pedido. Então, ela julgou toda a obra, né, do cara, o conjunto da obra do Gentili e mandou prender o cara. Um absurdo completo. Aliás, hoje na Folha de São Paulo tem 2 artigos maravilhosos. Um do cara que sempre critica e tem briga com ele, né? Bom por isso é o cara que faz o F5, que é uma coluna sobre televisão. Esse cara lá, o Jota, não sei o quê, ele vive criticando o Gentili por esse aspecto aí, entendeu? De dizer que é baixaria, que é grotesco, que é não sei o quê, mas ele faz um artigo dizendo que é absurda a posição da juíza, que jamais ela poderia fazer aquilo dali. E ele chama o Gentili de mau caráter. Ele diz, olha, o Gentili é um grande comediante, mas como ser humano é péssimo. Ele esculhamba o Gentili. Mas diz, não pode a juíza fazer o que ela fez. E tem outro advogado... Isso tem que ter punição, Luciano. Não, cara, a liberdade de expressão não pode ter punição. Liberdade de expressão é uma coisa, a agressividade... Olha, André, só assim, para retocar. Só existe a lei e essa expressão, liberdade de expressão, para aqueles que dizem coisas nojentas, repugnantes, que a gente não concorda, grotescas, deselegantes, senão nem precisava desta lei. A lei é exatamente para garantir que os caras possam dizer essas estupidezes todas, essas coisas grotescas, grosseiras, senão não tem por que ter a lei de liberdade de expressão. É lamentável, eu não concordo com nada que ele diz, mas eu tenho que lutar pelo direito de dizer aquilo que ele acha que deva dizer. E aí sim, se ele ofender, se ele disser injúria, aí pague na justiça. Naquele caso ali, não tem injúria, não tem ofensa. E a juíza ainda vai defender, olha, porque ele usou de deboche os seguidores da Câmara dos Deputados. Né? Olha, não há outra palavra para designar o humor que não seja deboche. Todo humor que é humor é debochado, é escárnio. Senão, não é. Ainda ontem eu vi, por acaso, o chicanismo na televisão dizendo isso, né? Que o humor é para isso, é para denunciar, é para fazer dizendo mais para o André, se o chicanismo fosse vivo e fizesse um programa, ele vivia sendo processado por racismo, por isso. Não, pois é, hoje estava lascado. Hoje estaria muito ruim. Eu acho que a gente poderia deixar... Eu acho que a gente poderia deixar o chicanismo fora desse contexto. O Chico, que era um gênio, jamais faria isso. Mandar uma pessoa socar um papel no rabo. O chicanismo fez coisa pior do que isso. Eu presenciei. Eu vi show do chicanismo, aqui em Fortaleza. Rapaz, as palavras de baixo calão, as coisas que ele dizia... Ele que criou o stand-up no Brasil. Eu digo, pô, o chicanismo não precisava disso tudo, né? Tu tem talento demais para isso daí. Mas ele era desbocado necessariamente na Globo, porque tinha censura da televisão. E o Gentili não disse isso na televisão. Necessariamente o palavrão não tem maldade. Depende do contexto. Você veja o Décio Gonçalves. Está dizendo aqui na televisão, o chicanismo fazia o stand-up dele no Fantástico. Ele fazia assim, terminava com a mão assim. Mas nos shows que ele fazia aqui, era um outro chicanismo. O Chico foi que criou esse show de stand-up, que é o cara fica sozinho no palco contando piada. Foi ele que criou isso. Ele trouxe os Estados Unidos, na verdade, não criou. Ele adaptou a Não, o Chico surgiu lá nos Estados Unidos. Tanto que o nome é stand-up, que é um nome americano. Começou lá. Diz a lenda até que ele disse, como é que na época da ditadura, quase que ele foi preso, né? Como é que você conhece um ladrão? Ele disse, mede-se dos pés à cabeça. Então, ele tinha muito mais talento do que todo esse pessoal que está junto aí. Mas ele, quando era no stand-up, no show particular dele, cara, ele dizia brava, né? Só que na época não tinha essas coisas de vídeo, não tinha internet, né? Pouca gente sabia, né? Vamos, não adianta. É questão de ponto de vista. É questão puramente de ponto de vista. 6 e 8. E só para finalizar, eu acho um desperdício, eu sou fã. Aquele cara tem uma inteligência fenomenal, que é o Emílio Surita. Mas o Pânico se tornou algo tão agressivo, tanto que acabou, né? Tão agressivo, de querer constranger os outros. Continuou no rádio, viu? Não, mas o Pânico no rádio é muito mais bacana. Outra forma de fazer aliás, o Bolsonaro se solidarizou com o Danilo Gentili, né? Aí o Gregório Duvivier, que é outro
também escroto, né? O que ele diz do Bolsonaro, ali muito claramente, o que ele disse do Bolsonaro e disse do Moro, não chega nem perto do que o Gentili fez. O que o Gentili fez foi assim, ó, enfia isso na bunda. Você sente daqui a pouco o nosso aí dentro vai ser criminalizado. Aí dentro. Foi outra forma de dizer, aí dentro, né? A nossa forma aqui de dizer. E outra, vai tomar nas nossas discussões. Então, cada vez que a gente disser um negócio desse, for preso, vai prender. Luciano, o problema. Esqueça que é a Maria do Rosário. Esqueça que é a Maria do Rosário. Estou esquecendo. Já esqueci. Imagine um filho de uma mãe de família. Já esqueci. Imagine um filho de uma mãe de família. Vem um camarada gravando um vídeo dizendo, tá aqui. Sinto o meu cheirinho, bota no saco, sinto o meu cheirinho. É completamente diferente de uma mãe de família, porque ela é uma pessoa pública, tá certo? Ela recebe, ele disse isso, olha, é uma pessoa pública e o salário dela é pago com o meu dinheiro. Então, ela sim pode ser alvo de crítica, como todo pode. Claro que então, pode. ela é simplesmente uma mãe de família. Claro que pode. Ela está ali, ela está ali. Aí eu digo assim, esqueça a mãe de família. Ela está ali como um ente público, um agente público que diz um monte de asneiras lá no Congresso. Como diz. Né? Então é diferente. Ali ela é alvo de crítica porque ela é um ente público. O ente público, a vida privada dele é um pouco diferente de quem não está na atividade pública, certo? Você já perde um pouco da sua... tanto que quando você entra no mundo político, vai ser governador, uma coisa, você já abre mão do seu sigilo. Já tem que mostrar ali o seu imposto de renda. Então, a sua privacidade já começa a ser restrita, porque você ali é um agente público e está sob o olhar e sob a fiscalização dos eleitores. Pois bem, o Gregório do Vivier está cobrando do Bolsonaro, porque teve é diferente, né? Babaca. Não, aquilo é um horror, né? Mas assim, tem coisas que eu gosto do Gentili e não há nada que eu gosto do Vivier. Mas mesmo eu não gostando, sem conteúdo, eu também sou solidário em dizer as asneiras que ele disse contra o Bolsonaro e as asneiras que ele disse contra o Moro. Diz que o Moro é uma merda, certo? Foi um negócio... Foi pessoal, um negócio assim, né? Enquanto que o outro era só uma revolta pessoal. Veja bem, o cara recebeu... uma merda é ele. Pois é. O cara recebeu uma notificação contra ele. Então, é coisa pessoal que ele viu, ele e a Maria do Rosário. O que é que o Gregório do Vivier tem de pessoal contra o Moro? Porque o Moro, segundo muitos dizem, até pessoas inteligentes, dizem que o Moro mandou prender Lula. Na legislação brasileira, não há prisão em primeira instância, salvo em flagrante delito, ou naqueles casos previstos de prisão preventiva ou prisão provisória. Nenhum desses casos foi usado por Moro. Moro não prendeu o Lula preventivamente, nem provisoriamente, nem tinha um flagrante delito. Então, Moro jamais mandou prender Lula. Mandou Lula para cadeia do TRF. Pois é o que eu digo. Aí, quando eu vejo artigos de pessoas maravilhosas, ainda ontem eu li, essa pessoa me bloqueou quando eu disse, olha, o Moro é um juiz de primeira instância. Aí ela me chamou de arrogante, porque, olha, eu sou uma cientista política, e é claro que eu sei que o Moro é de primeira instância. Aí eu não quis dizer, não ia bater boca, né? Mas disse assim, olha, aqui comigo, né? Se a senhora é cientista política, se a senhora diz saber que o Moro é de um juiz de primeira instância e sabe que não há prisão em primeira instância, então a senhora é uma mentirosa. Eu iria retrucar dizendo isso. Agiu de muito má fé contra o Moro. Quem mandou prender o Moro no Brasil só pode, ainda, né? Só pode ter prisão depois da segunda instância, o que, segundo o nosso querido Djalma Pinto, ele acha que já deve ter na primeira. Se o juiz fundamentar ali a prisão, ele pode mandar prender. Mas não é o caso ainda. Só pode na segunda instância. Se só pode na segunda instância e o Moro é da primeira instância, é má-fé, ignorância ou simplesmente mentira dizer que o Moro mandou prender o Lula. Então, dito isso, eu acho... Não foi prender foi o TRF4. O TRF4 mandou, quem executou é o juiz. Que cabia a ele. É o juiz originário, né? Se ele não fizesse isso, quem ia preso era ele. Se ele não cumprisse a determinação do TRF. Então, ele cumpriu o que o TRF mandou. Então, não foi Lula, não foi Moro que mandou prender Lula. Quem mandou prender Lula foi um colegiado. Se fosse um juiz sozinho, mesmo assim, da segunda instância, ainda assim, não poderia mandar prender o Lula. Tinha que ser um colegiado. Este colegiado prendeu e ainda disse que o Moro estava errado.
mas na dosimetria da pena. Diz que o Lula teria que passar mais anos na cadeia. Então, é só fazer isso daí, porque como é que gente inteligente, mas como precisa pessoalizar, isso é uma coisa típica da esquerda. A outra coisa típica da esquerda é rotular as pessoas e achar que com isso você já ganhou a discussão. Então, quando eu disse isso, eu não emiti nenhuma opinião, eu só dei uma informação. O Moro é um juiz de primeira instância e não há prisão na primeira instância. E ela disse assim, lá vem o bolsominion, fique lá no seu perfil do Facebook, não venha para cá. Quer dizer, a pessoa quando se expõe no Facebook, se não quiser vir lá para cá alguma crítica, ela tem que fazer no seu grupo muito restrito, né? Principalmente uma pessoa que se diz acadêmica e do mundo da ciência política. E outra coisa, ferir a lógica, outro ponto da esquerda. Principalmente, olha só, é uma acadêmica. Então, dentro do mundo acadêmico, se há uma coisa que está em desalinho com a realidade, você tem que alinhar o seu papel, loro, né? O seu documento, o seu estudo. Mas não, quando é de esquerda, se a realidade não está alinhada ao seu argumento, dane-se a realidade. Lamentavelmente, mas é assim. Voltando ao Gregório, ele teve um promotor, um Ministério Público aí, né, que disse, só que eles não têm condições, mandou para o Moro tomar as devidas providências, porque ele viu ali injúria, tanto quanto o presidente da República e quanto o ministro da Justiça. E no caso, se há injúria contra o presidente da República, cabe ao ministro da Justiça abrir o processo. Não sei em que é que isso vai dar, mas eu também concordo que o negócio do Vivier, não vou nem chamar ele de escroto, não, de canalha, não. Tem todo direito, mesmo na sua canalice. O seu humor é um humor canalha, na minha visão. Ele tem todo o direito de fazer, assim como eu tenho o direito também de fazer essa crítica ao trabalho dele. Mas que ele continue fazendo o que ele acha certo. É isso aí, 6h15. E a respeito do Rio de Janeiro, Luciano, a gente soltou o áudio, acredito que o amigo deve ter escutado. Eu não falei mais porque vocês já falaram tudo que tinha de falar, e eu achei interessante, e assim, talvez o que falte chamar a atenção, que o Crivella chamou, é assim, o que a Globo quer? Fazer uma festa privada, onde ela tenha todos os lucros e quem patrocina seja a prefeitura. É aquele velho capitalismo de Estado, né? Então, por que a Globo, que gosta do carnaval, banque ela sozinha, não está cheio de patrocinadores? Mas não, o que é que o Crivella está dizendo? O Crivella diz que a Globo quer que a Prefeitura do Rio banque, na sua totalidade, a festa do carnaval, e a Globo usufrua todos os lucros, né? É óbvio que o Rio de Janeiro usufrui institucionalmente a vinda de turistas, tudo mais, né? E qualquer outra festa pode trazer. Mas a Globo tira lucro grande, uma empresa privada tirando lucros de uma festa que seria pública. Então, o Crivella já disse que não ia, e ele começou o desmame, né? Então, quando começa o desmame, começa a gritaria. Eu acho que não é nem a televisão, eu acho que doeu no bolso da Globo na hora em que o prefeito do Rio de Janeiro começou a diminuir o dinheiro que ele daria, que vinha sempre dado para o carnaval. E todas as prefeituras do Rio de Janeiro, nenhuma foi tão assediada neste aspecto jornalístico, acho que isso é assédio jornalístico, da Rede Globo, quanto está sendo o Crivella. Nenhum outro. Pode botar a mão na cabeça aí e pensar outros prefeitos do Rio de Janeiro que a Globo tenha feito uma campanha como esta contra o Crivella. E um detalhe só para fechar esse assunto da Globo, eu falei demais até sobre isso, só lembrar, quando o governador do Rio foi o Brizola, e o Brizola também ganhou a eleição, nomeava o prefeito naquela época, o prefeito só foi eleito a partir de 85, até 85 era a nomeação do prefeito. E o Brizola, que foi quem construiu o Sambódromo, que antigamente, a Rio Tour, que era a empresa de turismo do Rio, era quem construía, tipo aqui, na Domingos Olímpia, que era aqueles bichos de ferro, etc., montavam e desmontavam. Ou não compare, não. Diferente, né? Claro, aqui... Mas, pois bem, então, num dos carnavais, a Globo perdeu a concorrência para a Manchete. E desde então, a Globo começou a massacrar o Brizola. Porque eu digo aqui, o jornalismo da Globo nunca deixou de ser faccioso. A Globo não tem moral com aquelas notinhas bonitinhas que o Bonelê, com vozinha impostada. Porque aquilo é mentira. Olha, a Globo perdeu a concorrência e o carnaval foi para a mão da TV Manchete. Teve um ano aí que a Manchete permitiu, com exclusividade, a narração até eu me lembro do Paulo Stein, com exclusividade, a Globo ficou fora. E aí o que é que fez a Globo?
O que é que fez o Império Global, a Vênus Platinada? Começou a trabalhar a escola de samba para criar a tal da Liga Independente da Escola de Samba do Rio de Janeiro, para tirar o carnaval da órbita da prefeitura. E ela fez isso, e a Liga, a Lierge, né, que hoje é uma espécie de parceira da Rede Globo de televisão. Então, toda vez que tem um prefeito que a Globo não manobra, que não manda, a Globo tem esses problemas. A Globo sempre teve um problema de casar o seu jornalismo com os interesses da empresa, da Globo Pada, do Grupo Globo. Sempre teve. E principalmente quando ela não manda na prefeitura, não manda no governo, ela usa o jornalismo dela como vingança. Isso não é papel de um órgão de comunicação, mas a Globo faz isso. Vamos para o Ciro Gomes? Vamos para o Ciro. Mas eu queria que você falasse do Toffoli. Ciro Gomes. O Ciro disse, ridicularizando homeschooling, né? Disse que se os filhos do Moro fossem educados por ele, era questão de chamar o Conselho Tutelar. O Ciro também não é dos melhores. Eu vejo o Ciro cometendo bobagem. Ainda ontem eu vi ele em Harvard dizendo: aonde está isso? É um erro crasso de colocar uma preposição. Não existe. Aonde você foi, está correto. Onde você fez isso é outra coisa, né? Ele diz: aonde está essa história de que o Brasil deve mudar a sua capital de Tel Aviv para Jerusalém? Aonde está? Ficou repetindo. Não é aonde, Ciro. Então, se tu quer criticar os outros, dizer que os outros não sabem português, então procura também falar o português correto. E para de falar essa coisa pernóstica de falar interesses, que isso é um idioleto. Só tu diz isso. E chama-se idioleto. Tu chamou o Bolsonaro de idiota. Aqui eu estou dizendo, tu tens um idioleto quando fala interesses. Não existe isso na língua portuguesa. Isso é uma inversão, um pernoticismo teu. Na campanha do Bolsonaro, Ciro, eu digo Ciro, porque o Ciro é quase conterrâneo meu, eu gosto muito dele, eu amei o Ciro durante muito tempo, então eu tenho essa liberdade de dizer também essas coisas. Né? Na campanha, o Bolsonaro disse, uma das promessas de campanha era de que daria autonomia ao Banco Central. O Ciro sabia disso, o Ciro conhece essas coisas. O Ciro jamais falou o que ele falou ontem, irresponsavelmente. E aqui e acolá, o Ciro faz das suas irresponsabilidades e não volta atrás. Ele disse que recebia o Moro a bala, a turma do Moro receberia a bala. Isso é de uma irresponsabilidade sem par. E ontem ele disse que o povo vai para a rua e vai quebrar tudo. É um caso de ir para a rua e quebrar tudo. Por que você não faz, então, essa convocação? Depois, quando chamar a atenção, ele diz, não, eu usei metaforicamente. Como assim metaforicamente? Você acha mesmo, na sua metáfora, que a população brasileira vai às ruas quebrar tudo porque o Bolsonaro está dando autonomia ao Banco Central? Algo que foi colhido e esperado por muita gente. Se você olhar hoje a imprensa, você vai dizer que essa imprensa está afim, é aquela velha lenga-lenga, né? Ele diz que essa coisa de levar a capital para Jerusalém é porque o Bolsonaro é apoiado pelos sionistas. Que é isso, né? Ele não era nazista, e agora é apoiado pelos sionistas. Pois é, com contrassenso. Como é que o cara é ao mesmo tempo nazista e sionista? Como é que pode? Na verdade, o antissemitismo é que é associado ao nazismo. Então, Ciro, tá errado esse negócio. Alguma coisa não tem coerência. E a outra, dizer que está na hora do povo ir para a rua e provocar quebra-quebra por causa da autonomia do Banco Central. Então, qualquer outra coisa que o Bolsonaro fizer, o Ciro vai ter que chamar a gente para ir para o quebra-quebra. Realmente é isso. Nem como metáfora você foi feliz, Ciro. Deveria se desculpar, porque a sua inteligência é enorme, é muito grande, é maior do que nós três juntos aqui, está todo mundo aqui dentro. Mas a irresponsabilidade está sendo maior também. Então, quanto maior a sua inteligência, quanto maior o dom que Deus te dá, maior é a responsabilidade. Quanto mais inteligente, mais responsável você tem que ser. Quanto maior o dom, maior a responsabilidade, maior cobrança você vai ter. Vai ser cobrado a mais de você. Dizer que tem que ir para a rua, porque ele deu autonomia. Quantas pessoas já não disseram em campanha,
Quantas demandas já não houve? Nunca ninguém tem coragem de fazer. Nunca eu vi o Ciro dizer isso é caso de chamar o povo para a rua e partir para o quebra-quebra. Quantos economistas não defendem isso daí? E em campanha, em várias campanhas, em artigos, eu nunca vi o Ciro dizer que era o caso de ir para o quebra-quebra. Mas como é o Bolsonaro que fez, enfim, se fez, o cara teve a coragem de fazer, aí vem o Ciro dizer que é um caso de chamar o povo para a rua e provocar o quebra-quebra. Ciro, menos irresponsabilidade. O papel, a sua inteligência, não é só a sua inteligência, não. Não é só a inteligência, não. É também o papel que você exerce, a liderança que você exerce na história, não é só agora, não. Na história política nacional. Não é só aqui em Sobral e no Ceará, não. Você é um líder nacional, querido por muita gente, gostado por muita gente. Então, exige de você também, em contrapartida, mais responsabilidade. É isso aí. Interessante são esses arroubos, né? O Bolsonaro uma vez já disse que para ajeitar o governo FHC, só matando o FHC. É necessário cuidado. Por isso que eu defendo sempre... Tu acha que ele queria matar o FHC? Declarou, né? Dá um beijo que certamente não queria, né? Acho que ele queria matar certamente é o que não queria. Quantas vezes a gente diz, rapaz, acaba só matando, só matando. É completamente diferente. É bem diferente. E nem eu acredito que o Ciro quer que a população saia quebrando loja, né? Eu não digo. Mas você acha que ele quer? Eu acho. Você acha mesmo? Eu acho. Que o Ciro quer um quebra-quebra no país? Eu acho. Ele quis dar uma expressão de que está na hora do povo se revoltar contra esse governo. 100 dias de governo. Então o Ciro também não quer quebra-quebra nas lojas. Não, da mesma forma que o Bolsonaro... Não, completamente diferente. Aqui, procuração para defender o Ciro. Gente, o meu computador... Não é problema meu. Agora, só quero dizer o seguinte. Para defender o Bolsonaro. Só que eu quero dizer o seguinte. Todo mundo tem procuração para defender. Então, nem eu. Agora, eu só quero dizer o seguinte. Um político como o Ciro, que já está em campanha para a eleição, porque o partido dele disse que ele é candidato em 2022, tem que ter cuidado com o que diz. Porque quem disse que ele é candidato em 2022 foi eu não, foi o presidente do PDT. Então ele já está em campanha. Mal começou o governo, ele já é candidato em 2022. É um direito dele, gente. Agora, tem que ter cuidado. Tá entendendo? Tem que ter cuidado. Primeiro, ele disse que ia esperar 100 dias, não esperou. Que como ele disse que não, até 100 dias eu vou esperar. Não esperou, criticou ele. Eu acho que críticas são legítimas. Agora, tem que ter cuidado, porque o governo do Bolsonaro, diferentemente do governo do Temer, ele tem uma legitimidade popular que não tem quem tire. Nem que não gostem dele. Ele ganhou uma eleição. Foi eleito. Ele, que a Folha de São Paulo e o Datafolha disse que perdia para todo mundo, ganhou a eleição no segundo turno e derrotou a esquerda, que se achava dona do monopólio da verdade neste país. Então, nem que não queira, nem que a vaca tussa, ele tem credibilidade. O governo é 4 anos. Querer esperar que esse governo... Ontem eu inclusive, abraços aqui, eu fiz uma entrevista com o Elmano, que eu tenho muito respeito pelo inteligente. E outra vez eu vi um petista dizer que o segundo governo da Dilma foi uma tragédia. Ele disse. Isso é um avanço. O PT reconhecer que o segundo governo da Dilma foi uma tragédia e jogou o Brasil no buraco econômico. Mas o PT precisa reconhecer isso publicamente em documentos oficiais do partido, coisa que nunca fez. Porque 13 milhões e meio de desempregados foram colocados na rua da amargura pela política econômica equivocada da dona Dilma, do PT, a sucessora do Lula, a mãe do PAC. Então, não dá para você ficar agora, você dizer, mas o governo não acabou com os desempregados. Que é isso? Em 100 dias você não conserta o buraco que deixou esse país, não. E para se consertar, tem uma série de medidas a serem tomadas. Uma delas, a reforma da Previdência, outra delas, a reforma tributária. Isso tudo está sendo encaminhado. O governo está tomando as providências. Claro e evidente que não é a oposição que vai reconhecer. Mas acontece que, para a oposição também ter legitimidade, precisa ter um discurso mais consentâneo com a realidade. Porque a legitimidade da oposição, que é legítima da democracia, pressupõe também responsabilidade de crítica. Você não pode criticar porque, não, eu sou oposição, eu tenho o direito, não. Você é oposição, para você ser reconhecido como uma oposição legítima, honesta, tem que criticar de uma forma honesta, e não de uma forma desonesta, que é a prática deste país. Sempre foi o quanto pior, melhor, que sempre foi o que o PT fez, e que está fazendo de novo. E o que eu estou cobrando aqui, do PDT, é que o PDT prometeu fazer uma posição diferente. Ontem o Cid anunciou algo
Legal, gostei, eu disse aqui, um observatório que vai acompanhar os atos do governo na área da educação, de segurança. Legal isso aí, medidas concretas, vai fazer uma avaliação criteriosa. Isso é bom, isso inclusive ajuda o governo. Eu acho que a oposição séria é isso aí. O que o Cid, como senador Cid, disse ontem, falando na tribuna do Senado, corretíssimo. Agora, o Ciro destoou com esse negócio de quebra tudo. Não é por aí, ele tem que ter só cuidado com isso. Porque ele é uma pessoa, como diz o Luciano, inteligente, a fala dele repercute, né? E para ele ser uma referência para 2022, é ter cuidado com o medimento, tá entendendo? Com as palavras. Porque, inclusive, o histórico dele é que ele perdeu eleições pelas palavras mal colocadas de então. Então, um pouco mais de cuidado, porque ele tem inteligência, ele tem preparo, tá certo? Ele tem audiência, só isso que se quer. Porque fica assim, ó, o PDT fica um pêndulo, de um lado fala uma coisa boa, do outro vai para onde não deve ir. Então, eu acho que tem que ter equilíbrio. O Cid outro foi perfeito. Observatório. Você disse bem isso aí, do PDT, né? Porque. Eu estou falando do PDT, porque tem uma postura diferente do PT. Como você disse no início, o Cid dizia muito isso, tá? Que a reforma, que não ia fazer nenhuma oposição, ia dar um tempo e tal, etc. Mas viram que o negócio degringolou, aí é o que se chama de oportunismo, né? Aí eu já vi o Cid criticando a reforma, dizendo que a nova Previdência era uma coisa contra os pobres. Esse tipo de frase não condiz com a inteligência do Cid Gomes, condiz com o oportunismo político de alguém que quer se aproveitar e tentar bater no cara, porque a proposta seria impopular. O que eu vejo mesmo, que a impressão aqui, a intuição, é que, primeiro, a reforma vai passar. Segundo, passando essa reforma, e se passar na forma como Paulo Guedes está propondo, isso vai trazer um desenvolvimento para o país como há muito não se via. Há muito não se via. Dinheiro, né? Pois é, tudo mais dinheiro, emprego. O que é que isso vai acontecer? Vai catapultar a reeleição do Bolsonaro. Então, os caras não querem isso. Os caras têm um outro plano. O plano dos caras é que o Brasil não se dê bem. Como a economia não vai se dar bem, haverá uma repulsa, né? Alguma coisa contra o Bolsonaro, e eles querem aproveitar esse espaço para se colocar como o salvador da pátria. É sempre assim, é sempre uma coisa horrorosa, que não é a favor do Brasil, é a favor dos interesses dele. Eu posso até entender que não haja má fé, e eles entendam assim: eu tenho a salvação para o Brasil, o meu projeto é o melhor, nós vamos dar felicidade, vamos trazer felicidade para o nosso povo, nós vamos trazer um desenvolvimento como não se imaginava trazer. Só que para a gente se eleger e trazer esse plano que nós temos guardado às 7 chaves, o país tem que passar por um momento ruim. Então eu dou de barato isso daí. Mas mesmo dando como correto isso daí, é uma coisa muito ruim contra o povo brasileiro, que há muito tempo, nós estamos uma década perdida, vem só patinando. A gente, como o Ciro disse lá em Harvard, a nossa média de crescimento é de 2% a média. Aí ele riu quando alguém, não foi o Bolsonaro que disse, né? O próprio mercado estava dizendo que o Brasil poderia crescer 3% ao ano. Obviamente, se acontecerem essas reformas propostas pelo Bolsonaro. Essas reformas que estão lá no Congresso para aprovação. Então, se elas forem aprovadas rapidamente, é óbvio que o cenário de negócios no Brasil muda. E havendo investimento internacional, entrando dinheiro de fora, entrando aqui no Brasil, é óbvio que vai mudar tudo. É óbvio que o desemprego pode minorar bastante, e isso é bom para o povo brasileiro, né? E como o povo brasileiro se sentindo satisfeito, vai apoiar Bolsonaro. Então, isso é o pior dos cenários dele. Mas isso eu acho horrível quem faz esse baião de dois da política. Sempre se fez assim, apostar no quanto pior, melhor, para se apresentar como salvador e querer os votos disso daí. Então, o Brasil fica marcando passo por causa dessa atitude dos políticos. Por isso que eu acho que o governo Bolsonaro, e ontem o presidente tomou uma iniciativa muito interessante, estava vendo outro pico no Zio, o governo melhorou a articulação dele no Congresso, isso é importante. Não está mais... O Maia é aliado, mas o governo não vai ficar só esperando o Rodrigo Maia, está correto. Não pode ficar só na mão do Maia. Estava muito inerte. Estava muito inerte. O governo começou a chegar, porque o governo é o seguinte, o governo tem que dizer, rapaz, nós vamos aprovar essa reforma. Vamos. Então vai para cima. Se a reforma é necessária, então vá para cima. Mesmo que seja ruim, vá para cima. Olha, essa reforma tem que fazer, acabou. Vá para cima. Então o governo, a partir de ontem, eu vi até o Augusto Nunes, que fez até uma entrevista com o próprio presidente Bolsonaro na Jovem Pan,
Ele dizendo que o presidente falou a ele que o governo vai agora para cima, vai se articular, ele já está falando mais, já está reunido com os líderes partidários, foram aos prefeitos, o Guedes foi aos prefeitos e abriu o jogo e disse, ó, a questão é essa aqui, vai ter um novo pacto federativo, vai ter mais dinheiro para todo mundo, vem para vocês. Agora eu preciso da reforma. Então vocês pressionam seus deputados federais. Não adianta vocês virem aqui pedir dinheiro e o deputado federal de vocês ficar fazendo charminho com o negócio de discurso político e ideológico. Porque no final não tem dinheiro para ninguém, não. Então esse negócio de querer usar mentira para ganhar a eleição é ótimo para política, essa politicazinha de P minúsculo. Mas não funciona na prática. O Brasil ou faz a reforma, não tem dinheiro para ninguém. Então eu acho que o governo começou a fazer o certo. Conversa com o prefeito, conversa com o líder político, e etc. E vai para cima. Porque tem uma frase que não muda, seja o governo qual for. Governo é governo. Governo é governo. Tá? E os números do Banco Mundial estão dizendo isso. Fica brincando com esse discurso. As 7.300.000 pessoas entraram no fosso social da miséria no Brasil. Exatamente. De 2014 para cá. Para ficar brincando. Banco Mundial, que destrói aquele discurso mentiroso do PT, que tinha criado uma nova classe média, que não sei o quê. Papo. É economia. Se a economia não funcionar, todo mundo vai para o buraco. Então, esse discurso de querer inviabilizar a reforma da Previdência é um discurso, não é só oportunista, é contra o Brasil. Porque não dá para você querer implodir a reforma da Previdência, porque não sobra Brasil para ninguém. O Brasil não vai chegar em 22 aos cancarecos. As pessoas querem isso para ganhar uma eleição. Eu, sinceramente, acho que não é isso que vai acontecer. Porque eu acho que o Congresso vai aprovar a reforma da Previdência. Agora, o governo tem também que fazer a sua parte. E parece que já começou a fazer, isso é bom. E essa questão do emprego, Luciano, tem que se ver dentro dessa própria reforma, que é importantíssima e tem que passar, mas a diferenciação, e é difícil, né, ir atrás de dados oficiais, mas sem emprego e sem trabalho. Então, ver como é que as pessoas que estão no mercado informal de trabalho, empreendendo, no mercado informal como um todo, podem, de alguma forma, entrar dentro da questão da Previdência, seja a Previdência oficial no Brasil, que é o INSS, ou seja, uma Previdência complementar, que eu, particularmente, sou defensor desse sistema, que é como acontece em vários países do mundo, sobretudo nos Estados Unidos, que o camarada vai construindo a sua Previdência fora do governo federal. Tem até um exercício, né? Sim. Se exercitar, a poupar, fora do governo federal. Se preocupar com o seu futuro, né? O brasileiro... Mas tem que ter a Previdência. Não, tem que ter. O brasileiro é imprevidente o brasileiro. Ele acha não que Deus vai dar, Deus proverá. Acho que a frase do brasileiro é essa, Deus proverá. É óbvio que Deus vai prover, mas, poxa, tenta... Dá uma ajuda, né? Ajuda, porque... então tu não vai atrás de emprego, Deus proverá. Não, você tem que ir atrás, se preocupar, montar o seu dinheirinho para o seu futuro, se preocupar. Amanhã eu vou deixar de trabalhar e vou ter renda menor, como é que vai ser, como é que eu posso me garantir, né? Então, é muito imprevidente o brasileiro. E trazendo esse negócio aí da capitalização, cria esse exercício. Da capitalização com bancos sérios que tenham devido lastro comprovado pelo Banco Central. E mesmo quem trabalha, que quer ter a previdência do INSS, que todos nós queremos, ninguém vai abrir mão disso, mas mesmo quem está no mercado, que não está trabalhando formalmente, mas está no mercado informal, conseguindo o seu sustento, tem que ter a conscientização do camarada mensalmente, emitir lá o DARF, a guia de pagamento do leão, e contribuir junto com o informal ao INSS. Ou seja, tem que ter uma campanha, tem que ter práticas consolidadas para esse tipo de conscientização. Porque o mundo está dinâmico, o mundo está muito dinâmico. Hoje, com a internet... A realidade de trabalho... A realidade mudou completamente. E amanhã será completamente diferente. Está mudando aqui a passos de tartaruga. Nos Estados Unidos, o cidadão ganha por hora. Se o cara quiser trabalhar 5, 6, 7, 8, 10 horas por dia, ele que decide quanto é que vai ganhar por dia. E a coisa é mais ou menos por aí. Claro que lá é uma realidade, aqui é outra realidade. Mas o André Alvíceres, né? Porque você foi muito alvejado ontem, Emanuel Azevedo Correia, nessa questão do Gentili, estou 100% com o André. Só para dizer que também tem as pessoas que... E aqui, o Expedito Boto, que meu querido Boto, ele, meu colega do Colégio Sobralense... É o Boto cor-de-rosa? Não, esse aqui não. Ele diz, bom dia, amigos, gosto muito do programa, mas queria o contraditório e imparcialidade. Imparcialidade você não verá em canto nenhum.
O contraditório, você não deve ter ouvido o programa ontem, que ontem eram duas posições bem contraditórias. Ainda hoje a gente colocou. Agora, sim, nós não vamos aqui também atropelar, estuprar o que nós pensamos para ficar de acordo com o que você pensa que ser parcial, ser contraditório. Então, eu acho que você gosta do nosso programa exatamente por isso, porque a gente diz aqui a nossa autonomia intelectual. Então, eu não vou forçar o meu pensamento para tentar te agradar, né? Aliás, o principal chave do insucesso é você, alguém já disse, né? É tentar agradar todo mundo. Aqui a gente não está querendo agradar. Isso a gente tenta... foi o Kennedy, né? Então, o que a gente tenta aqui é ser, como é que se diz? Honesto intelectual. É isso que eu penso. É isso que eu vou falar, porque eu penso isso. Então, não é porque você pensa de outra forma. E é bom que você pense diferente, ouça a gente que é contrário ao que você pensa. Acho que isso engrandece. E é óbvio, se você quiser participar do programa, você pode participar de duas formas. Uma, você pode dar esses comentários como agora, pode ligar, pode vir fazer uma entrevista. E a outra, Boto, é patrocinar. Eu sei que você pode patrocinar o programa. Então, seja bem-vindo ao programa. Um grande abraço. Bom dia. Se é nesse decreto em que o Bolsonaro vê se isso vai pegar, né? Mas acabar com essa besteirada de chamar deputado de excelência, enfim, esses pronomes de tratamento dentro de órgãos públicos, né? Mas no Brasil tem muito isso, tem uma fixação. Eu não sei por que no Brasil o médico quer ser chamado de doutor, advogado quer ser chamado de doutor, e por aí vai. Doutor é quem faz doutorado. Faz doutorado, simples. Mas criou no Brasil, como você disse, advogado pode. Essa tradição. Por tradição, somente por tradição. Não tem título. Para querer se impor através de uma realidade social mais abastada. Então, é uma coisa pequena, né? Mas simbólica. Isso não resolveu o problema do Brasil. Não, de jeito nenhum. Mas eu acho que é interessante não deixar de lado essas coisas que, embora não resolvam os problemas do Brasil, deem simbolicamente uma proximidade que fica muito longe, né? Sua Excelência e tal. Não, trata por senhor e por senhora, que é um tom tão respeitoso quanto o outro. E o Excelência deixa muito longe, realmente, né, as pessoas dos representantes, né? Bom dia para o Henrique Costa, para a Dilva Alves, para o Inocêncio Orlando, a Catarina Soares, a Eliette Soares, a Verônica Filizola, a Valmires Avelino e também Sandra Isso vai Piquete. muito. O que eu achei mais bacana desse decreto, que parece bobo, mas eu não acho que é bobo, porque o Bolsonaro, com esse decreto, começa a acabar com aquele negócio, sabe com quem você está falando? Pois é, a velha carteirada. Isso é um saco, a velha carteirada. Sabe com quem Aliás, você tá por falar em carteirada, vocês viram o governador do Distrito Federal, Soberanão, do Ibanez, mandou fazer uma carteira especial para ele e para os familiares dele. Olha só, você é filho, mulher, sobrinho do Ibanez, tem uma carteira, chega nos órgãos públicos, vai dar aquela carteirada. Sou filho do... Aquela história, sabe com quem está falando? Está aqui a minha carteirinha. Negócio absurdo. Está vendo assim? Também não vai trazer grandes prejuízos para o Brasil, essa história do Renato aí, certo? O contrário. O outro está dizendo aqui, olha, todo mundo é mais próximo, mas senhor, o senhor é o respeitoso. O Ibanez está dizendo, nós somos mais iguais que os demais. A mulher dele é melhor porque é mulher dele, né? O filho dele é melhor que os outros porque é filho dele. Então, uma carteira para, nos órgãos públicos, apresentar, olha, eu sou filho do governador, então eu tenho que ter privilégios. É um absurdo, que é o contrário disso que o Bolsonaro está fazendo, mas tem que ser combatido, essas pequenas, coisa pequena, realmente, mas tem que ser combatido por causa do seu simbolismo. Eu tenho uma tese que é o fim dos carros pretos. Eu acho que você começa a desmontar essa estrutura de poder no Brasil, acabando com o carro preto. Eu acho inadmissível que uma... Você não defende que seja azul agora o carro? Não, que não tenha. Eu acho que o carro preto, o carro preto, o presidente da República, tudo bem. O governador do estado, o secretário quer carro preto, por quê? Não, vai trabalhar no seu carro. Não, ou então outro exemplo. Desembargador, aqui no Tribunal de Justiça são 40 desembargadores. Cada um tem um carro preto como motorista pago pela gente. Isso é um absurdo, pensa. Isso é o tipo, sabe, de uma mordomia insustentável. Isso não tem serventia nenhuma. Só tem custo pra gente. Isso é um absurdo. Aí eu vou parodiar o Ciro. Aí sim é para você se revoltar. E não vai dar o tamanho do Banco Central. O cara vai ganhar um salário de 43 mil e ainda tem direito a um carro como motorista.
vai para cá, mulher dele vai para cá. Isso sim é o escravagismo. Vamos usar exemplos locais. O Dória, o governador de São Paulo, o prefeito de São Paulo, prefeito da capital, deu um exemplo bacana. Ele acabou com o carro preto. Os secretários não possuem mais carro preto. O camarada que, durante o horário de expediente, precisar sair a trabalho para... Usa o Uber. Usa o Uber ou o táxi. Vai a nota fiscal, simples. Muito mais em conta. Sabe quem fez isso? Roberto Cláudio. Não tem mais carro preto. Tem um auxílio combustível. O camarada, durante o seu horário de expediente, vai no seu carro e tem um auxílio combustível. A Assembleia Legislativa, parece que foi no tempo do Hélio Landino, salvo, não tenho certeza. Acabou com o carro preto. Todo deputado tinha um carro preto, você sabia disso? Não. Tinha lá a cara da... Rapaz, era tanto carro preto, tinha nem que parar ali na Assembleia. Acabou. Só que aquele carro preto hoje é o presidente da Assembleia. Esse tem um carro preto, eu até acho. O presidente do governo, vai lá. O governador, ok. O presidente da República. Fora isso, meu amigo, nada de carro preto. Acaba com isso. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. Todo ministro daquele tem um carro preto. Só que ela precisa ter um presidente supremo, rapaz. E ainda fazendo uma concessão. Porque é o chefe do poder. Fazendo uma concessão. Mas esse de carro preto é uma cultura do desperdício e da mordomia que a gente precisa combater nesse país também. Outra coisa que eu vi. Aqui no TCE, não vai falar nada do Toffoli, não. No TCE ainda tem, né? Hein, Luciano? O Toffoli eu não vi, por isso que eu não gosto de falar, eu não vi. Eu vi você falando, certo? Que tem o codinome do cara, mas eu não vi a matéria, eu fico meio aéreo. Mas eu vou ler, não querer fugir do assunto, não. Leia na Cruzoé. Eu vou ler. Pois é, eu não tenho ainda a assinatura da Cruzoé, por isso que eu estou. Mas eu vou... Agora, me estranha muito o silêncio obsequioso da grande mídia em relação a isso. Pois é, às vezes os caras não tiveram acesso, né? Não sei, agora, não estou querendo defender. O caso do Toffoli, que está em voga agora, é o mesmo caso, é uma coisa séria, é o presidente do Supremo. Mas é a mesma situação do caso do Crivella, né? Foi citado numa delação. Lá no Rio, abriram uma CPI contra ele. É certo ou errado? Foi apenas citado. Pois é, do Toffoli... Aí quer tirar o cara da prefeitura. E o Toffoli não se faz nada. O Toffoli é citado, não é por Zé Ninguém, não. É uma série Odebrecht. Eu acho que não é a primeira vez que se fala do Toffoli também. Não é um Zé Ninguém que está citando, não é um doleirozinho. Mas eu não li, eu fico meio inseguro para comentar. Eu concordo, assim, em tese, conceitualmente, com o que vocês têm falado. Se existe isso daí, tem que ser, no mínimo, tem que ser investigado com rigor, né? Não pode ficar... Eu também concordo, assim, eu sempre achei que todo o Brasil foi corrompido. Então, obviamente, o judiciário, que é um dos sistemas mais blindados, né, menos transparente, não estaria infenso a isso daí, né? E a gente vê aqui a gente vendendo sentença, como aqui no Ceará, que, enfim, porque o máximo que se dava de punição a um juiz, a um desembargador, era ir para casa, recebendo o mesmo salário. Como curiosidade, Luciano, você é a favor que o desembargador aposentado deixe de receber a aposentadoria dele? No caso, como foi pedido ao desembargador Feitosa aqui do Ceará? Não é isso, porque ele perdeu o cargo. Né? Sim. É diferente. Ele perdeu o cargo, então ele não tem um direito. Direito. Ele cometeu o crime no exercício do cargo. Então, uma das punições para isso daí, ele vai ter que ir para a prisão, certamente, e ainda perder o cargo. Se ele perde o cargo, as consequências todas a partir daí vão embora. Então, a aposentadoria dele foi embora também. O juiz Percy, que matou... Não perdeu o cargo, ele foi condenado, mas ficou recebendo os proventos e a justiça determinou que do dinheiro dele pagasse uma pensão para o filho da vítima até completar 20 anos. Olha a diferença do PC. Mas ele não foi em função do cargo. Não foi em função do cargo. Ele não fez corrupção. Ele estava no supermercado, na verdade. Né? Não estava dentro do tribunal. Aquele não. Ele fez o crime ao se valer do cargo. Usando a toga. Ele se valeu do cargo. Se não fosse o cargo, ele não tinha nem condições de cometer aquele crime, né? Então, eu acho que tem que ser agravado exatamente por isso, porque já recebe muito. Olha, o judiciário, um juiz, um desembargador, tem muitos privilégios que a gente nem chega perto. Então, quando ele comete um crime dentro dessas regalias todas, tem que ser agravado. O caso do Percy, não. Ele cometeu um crime como cidadão horroroso, que foi o ato. Tirou a vida de alguém e foi condenado. Pronto. Ali ele foi um homicida. Não foi um juiz, né? Não foi porque ele era juiz. Ele foi porque era um destemperou-se, matou, como tem muitos homicídios por aí. Agora deixa eu trazer um assunto para cá. Perdão, Renato, só para não perder o fio da meada, que a discussão é boa, eu também acho que ele tem que perder essa aposentadoria.
Agora, não sei se já existe jurisprudência ou se é algo novo, porque, salvo engano, o juiz lá de São Paulo, o Alau, né, o Nicolau Santos Neto, ele também foi bem parecido. Ele perdeu o cargo também. Mas ali foi corrupção na administração dele. Na administração de São Paulo. É diferente de Ele roubou na construção do prédio. É como se o cara é prefeito, né? E aí ele rouba naquelas histórias ali. Ele, de novo, não foi assim. Ele usou um caso administrativo, né? Desculpa, judiciário. Tipo assim, vendeu uma sentença, eu vou liberar o Renato, aqui, o bandido, vou liberar. Então ele libera ali na condição de magistrado. Lá não, na condição de administrador, de gestor. Né? E o filho do desembargador foi condenado. Fazia parte. Como é que o cara é desembargador e bota o filho para roubar? Mas era exatamente isso. Quer que ele não perca o cargo? Não, olha, o desembargador ficava na cadeira dele e o filho ia captar negócios. Olha, papai resolve. Isso é o fim do mundo. Bom, deixa eu trazer um assunto aqui, porque esse assunto está pegando na Assembleia. Aqui é a história dos consórcios de saúde. O que são os consórcios de saúde? Uma ideia muito boa do CID. Os municípios se organizavam em consórcios, o Estado banca uma parte dos recursos, 40%, e o restante dos 60% são custeados pelos municípios, que eles sozinhos não têm condição de ter aquelas estruturas. O Estado monta as policlínicas, os centros de especialidades odontológicas, dá toda a infraestrutura, compra os equipamentos, e a partir daí a manutenção dos consórcios é uma parceria do Estado, que dá 40%, e os municípios que se cotizam para dar o resto. Ok, perfeito. Tudo perfeito. Só que, o desenho é bonito. O desenho é bonito. Só que a politicagem começou a entrar no meio. E os prefeitos começaram a ver como centro de poder e começaram a brigar. Aí criou-se logo um critério de eleição para quem fosse comandar. Começa logo aí, eleição. Isso é negócio de eleição. O gestor. Quem tem que ser eleito é o prefeito, não é o gestor do negócio. Resultado, politicagem, criou rachas dentro da gestão e corrupção, roubaria. O roubo já passa de 30 milhões. O secretário estadual de saúde, Cabeto, homem sério, quando recebeu a prestação de conta de 10 desses consórcios, ele disse, isso aqui é uma mamota. E mandou para o Ministério Público. E informou ao governador. Eu soube ontem que o governador já autorizou ao secretário, e esse decreto deve sair nos próximos dias, a mudar o critério, não tem mais negócio de eleição, vai acabar com esse negócio de eleição, e está certo, senhor governador. O critério vai ser seleção pública, a ser realizada pela Secretaria de Saúde do Estado. O secretário, que foi autorizado pelo governador a assinar um decreto nesse sentido. Os casos de desvio de recursos, o Ministério Público tem um dever de apurar, já foram encaminhados para lá. Eu só não entendi porque ontem a Assembleia não, isso que eu não aceitou. Depois de você falar tudo isso aí, a Assembleia deu um comprovante de não transparência. Porque é o seguinte, o deputado Agenor, que é da base, apresentou um requerimento dizendo que... Foi um requerimento de um deputado da base. Pedindo que a Secretaria mande esses contratos suspeitos, que já são públicos, que já estão no Ministério Público, portanto... Não teria por que não enviar. Porque ontem o deputado Aldir foi muito feliz quando ele disse assim, olha, se aí não aprovar isso aqui, sabe o que vai acontecer? Amanhã ou depois, qualquer deputado daqui vai lá no Ministério Público e pega as cópias. Já está lá. E quem mandou para lá... Eu acho que pegou mal contra a Assembleia, porque nesse caso, nada melhor do que a luz do sol. Abram-se as cortinas, cadê os números e vamos atrás disso. O Aldir, ontem, muito cuidadoso, muito zeloso, ele disse assim, olha, isso aqui não tem nada demais, porque o próprio secretário, e méritos ao governo do Estado. O governo não foi cúmplice desse negócio, pelo contrário, vai endireitar a patifaria. O secretário Cabeto foi dizer, não, esse aqui tem mais morta. E levou o caso ao governador. E o governador disse, pode tomar providência. Baixou um decreto, acabando com essa de eleição. Então, mais uma razão para que a Assembleia tivesse aprovado. O governo Camilo agiu com todo o zelo, palmas para o secretário e palmas para o governador. O que está errado... Quem fez o desvio, que pague. E o Ministério Público, que investigue, ele fez corretíssimo. Agora, por que não pode receber? Tem um viés da Assembleia, há muito tempo fazem essa crítica, né? O reitor vivia pedindo informações. Eu quero ter informação sobre isso. Luciano, e a Assembleia toda negava. Aí parece que era porque era da oposição. Mas agora vem o deputado que é da base, aliás. O deputado também nega. Para manter a tradição. O deputado não, aqui não tem informação. E não conseguiu aprovar o requerimento. Se amanhã ele for lá, segunda-feira ele vai lá no Ministério Público, se apresenta, eu sou deputado estadual. Pois não, deputado, o que é que o senhor quer? Eu quero a cópia
E ele dá, e ele recebe. Você sabe o que é o mais engraçado? O deputado Heitor fazia isso. E não está errado, não. Artimanha política, ele queria pauta, queria aparecer. Está certo ele. É legítimo. Não, é legítimo. Mas algo totalmente desnecessário. Porque ele não precisa da Assembleia para conseguir uma informação, não precisa da Assembleia para nada. Se ele quiser conseguir... Ele como deputado consegue. Ele como cidadão. Não é só ele, não. Mas não é isso qualquer cidadão. Ele dizia que tentava, é lei, não conseguia. É lei. Ele dizia isso lá. É lei. É lei. Muitas vezes não. Eu lembro ele dizer isso. Eu lembro ele dizer. E tem lei, tem, mas às vezes o cara demora um mês para receber, ou até um ano. Você sabe o que é que já aconteceu comigo como jornalista na Assembleia? Esse negócio de lei? Isso tem tempo. Eu trabalhava numa redação aí, do jornal, e fui pedir, isso tem uns 15, 20 anos, eu estava começando ainda como jornalista, e fui na Assembleia do Departamento Legislativo e pedi uma CPI, que tinha acabado de tramitar. Uma CPI importante. Tu queria cópia do relatório da CPI? Do relatório inteiro. Aí o Departamento Legislativo disse, mas isso aqui é complicado, porque o presidente... O que você quer com isso? Tem que autorizar. Aí eu disse, meu amigo, é lei, é domínio público. Eu me disse, só um minutinho que eu trago já. Trouxe lá um calhamaço. A lei da transparência. Aliás, sobre essa questão dos consórcios, o deputado Delmano também disse o seguinte, que vai propor um projeto com regras claras e transparentes de gestão desses consórcios, disse que vai falar com o governador, e disse até que o governador já autorizou o secretário a caminhar nesse... Para evitar, Então está certíssimo o deputado, que é um deputado líder do PT da base. E ele disse outra coisa interessante ontem, né? Além de classificar o governo da Dilma como desastre, o segundo, que é a primeira vez que um petista diz isso, eu achei isso interessante. Mas não acredito. Hein? Não acredito. Ele disse, está gravado. Ele disse, e está gravado. Está gravado. Mas ele disse algo muito interessante. Eu perguntei também sobre sucessão municipal e ele disse que o PT terá candidato à Prefeitura Municipal de Fortaleza. A Loura, certamente, né? Ele disse uma candidata ou um candidato. Ele disse uma candidata ou um candidato. Ou um Loura, candidato. Pode ser a Loura, pode ser. E ele disse que não haverá aliança com o PDT em Fortaleza. Deixa eu dar um bom dia para o Edil Alves. Antes para o Carioquinha, que acaba de chegar aqui, né? Aliás, senti sua falta ontem, viu, Carioquinha? Bom dia para o Henrique Costa, para o Marcos Firme, no Rio de Janeiro. A Sandrinha Valéria, bom dia, meninos. Maravilhoso ouvir os três. Feliz e abençoado dia. Elesbão de Castro, moro em Brasília e acompanho o programa todos os dias. Gosto muito, olha aí. E um bom dia para o Auriclécio Macedo. Bom dia, bom final de semana. Amigos, um bom dia, um fim de semana bastante prazeroso, um dia bastante proveitoso e até segunda-feira, com a graça de Deus. E renovo o apelo para vocês compartilharem, ampliar nossa voz nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube. Vem aí, Carioquinha, grande abraço para vocês.